Boa noite, irmãos. É com muita alegria e amor que estamos aqui hoje. Eu quero agradecer a Deus por este momento aqui com os irmãos e também quero expressar a minha saudade dos irmãos, né? E que os irmãos possam estar atentos ao nosso Deus, o único Deus que criou o céu e a terra, o Deus que foi escolhido um homem chamado Abraão, e desse homem ele prometeu uma nação através de um filho, que o nome se chamava Isaque, e de Isaque nasceu Jacó, e de Jacó Deus mudou o nome para Israel, e é essa nação que é de Deus, a nação onde nós fomos incluídos a ser também o povo de Deus, que nós éramos gentis, mas Deus teve misericórdia de nós, e aqui estamos para cultuar o nosso grande Deus que criou o céu e a terra. E para nos louvarmos a Ele e engrandecer seu santo nome, vamos cantar um hino, voz de melodia 334. Nós vamos ter o segundo hino, que é o... Vamos abrir as nossas Bíblias para Atos 20, do 25 ao 31. Atos 20, do 25 a 31. Assim diz a palavra de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todos
o rebanho entre o qual o Espírito Santo vos constituiu os bispos para pastoreardes a igreja de Deus, o qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos velozes que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmo se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Esta é a palavra de Deus. Amém? Vamos agora cantar mais um hino, o voz de melodia 315. Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus, com o Mestre seguir o caminho dos céus, com o seu bom conselho, vigor renovar e fazer prontamente o que Cristo mandar. No labor com fervor, a servir a Jesus, com a esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Vamos nós trabalhar, os famintos fartar, para a fonte os sedentos em pressa levar. Só na cruz o Senhor nossa glória será, pois Jesus salvação pela graça nos dá. No labor com fervor, a servir a Jesus, com a esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Vamos nós trabalhar para Cristo Senhor, contra o reino das trevas será vencedor. Ele então para sempre exaltado será, pois real salvação pela graça nos dá. No labor com fervor, a servir a Jesus, com a esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Amém, irmãos. Agora vamos passar para o estudo da palavra de Deus, que será transmitido aos irmãos. Pastor. Quero convidar os amados a ainda cantarmos o hino. Boa noite a todos. Nós queremos ainda cantar um hino. Quero chamar a Plícia. O hino. Ok. 400 e... 404. Da voz melodia. Tá, não tô vendo aqui. Duas estrofes.
havemos de colher, havemos de colher, messes abundantes havemos de trazer. Semeemos todos seres preciosos, a semente vil a querem destruir. Deus abençoando, alegres satisfeitos, a colheita santa temos de fruir. Havemos de colher, havemos de colher, ó quão jubilosos havemos de colher, havemos de colher, havemos de colher, messes abundantes havemos de trazer. Obrigado. Quero agradecer, irmão Gilberto, a cada um também dos irmãos que participaram na música. Nós estamos, então, quero ainda continuar pedindo as orações dos irmãos, as orações, com respeito à nossa troca do telhado, a qual nós estamos, então, efetuando, e peço aos amados irmãos que estejam orando e participando, então, com as suas ofertas, suas orações, e aqueles que puderem nos ajudar, sejam bem-vindos. Estaremos aqui esperando a sua ajuda braçal. Sabemos que isso é muito importante. Nesta noite, quero, como o texto já foi lido, em Atos capítulo 20, versículo 25 ao 31, quero destacar aqui o treinamento de um pastor, ou então podemos pensar o seguinte: a busca. O que buscar em um pastor? É um pensamento em que nós devemos estar olhando a palavra do Senhor nosso Deus e estar trabalhando para a vida dos pastores, dos servos de Deus, ministros, e também do pastor que ele tem uma responsabilidade. O pastor da sua casa, ele é o seu pai, ele é aquele que está ali para cuidar. Então, pensando o que buscar em um pastor, eu pensei aqui no sentido da batalha espiritual que ele tem para desenvolver esse trabalho, essa atividade que Deus assim o chamou, o colocou ele para ele assim executar. Então aqui, que a graça de Deus possa estar em nossos corações. Eu quero ler apenas um versículo, o versículo 28, e assim estarei orando. Atos 20, versículo 28, diz assim: Atendei por vós mesmo, por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai, mais uma vez, ó Pai, na Tua presença, ó Deus, ó Pai, e na Tua casa, queremos, ó Pai, aqui pedir, ó Pai, Deus amado, fala, ó Deus, ó Pai, aos corações, como Tu tens falado ao meu coração, e que a Tua palavra, ó Deus, ó Pai, fique gravada nos corações, que cada um dos Teus servos, amigos, irmãos, possam, Pai, serem edificados, ó Pai, e buscando sempre, ó Deus, ó Pai, atender, assim, a Tua vontade em suas vidas. Eu oro, Pai, agradecido, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, o fato é que, para nós estarmos, assim, pensando nessa situação tão delicada que é o que buscar em um pastor, ou pensando assim na batalha espiritual de um pastor. A batalha espiritual de um pastor é que hoje ele tem que se desenvolver cada vez mais de um nível de temor a Deus, um nível pessoal. Quero pensar aqui que quando muitos são chamados para serem líderes, para serem pastores, eles sempre estão buscando recusar. Eles não querem. Creio eu que é uma tarefa difícil, dependendo da idade. Sei que tem jovens de 15 anos, de 20 anos que são chamados, e outros já são chamados com mais idade. Mas Deus tem um trabalho, sim. E o que é que Deus quer? Deus quer trabalhar de uma forma verdadeira e verídica, no sentido de que Deus quer falar pouco a pouco. Por mais de lendo a Bíblia, por mais de vários textos, nós podemos observar que muitos homens de Deus, eles sempre foram, Deus primeiro trabalhou eles num período de
5 anos, 10 anos. Aqueles homens foram preparados por Deus, em várias situações eles são colocados para que depois desenvolva ali o trabalho que Deus assim o chamou. Então, nós podemos dizer assim que nós temos atendido a palavra de Deus, atendido o chamado de Deus, mas nós precisamos melhorar. Se nós temos vivido, é para melhorar. Então, o que eu quero compartilhar é que a batalha espiritual de um pastor, esse chamado que ele tem, e que essa batalha espiritual nesse chamado, essa batalha espiritual ela é interna. Muitos membros até então pensam que o pastor é um santo, tal, mas ele tem uma batalha espiritual interna. Então eu quero destacar aqui algumas batalhas espirituais na vida de um pastor, na vida dos líderes. Quero pensar que cada membro também deve passar e deve ter isto no seu coração, na sua vida. Por quê? Porque é a vida espiritual, é o crescimento espiritual, é a luta do dia a dia. O pastor tem também. Então essa batalha espiritual ela é interna, ela é de dentro para fora. Ela é dito lá em Romanos capítulo 7, 23. Também existe essa batalha espiritual, ela é usada nas armas espirituais. O servo de Deus ele tem que para vencer a batalha espiritual, ele tem que usar as armas espirituais. Ele tem que usar os poderes invisíveis de Deus. Ele tem que lutar sempre com fé. Ele tem que ter fé. Ele não pode esmorecer. Também, ele é chamado para um bom combate. Para um bom combate. Então, meus irmãos, fiquem firmes no Senhor, trabalhando nesse propósito. Eu entendo o quão difícil é para vivermos uma vida santa, uma vida que é difícil. É difícil, sim. Que os nossos pensamentos, as nossas palavras sejam puras diante de Deus, sejam puras diante das pessoas. É nós nos mantermos assim, sempre exaltando a Deus. Não é fácil. Cada dia ali, eu entendo que não é fácil. Como eu já ouvi alguns pastores também falando da sua própria vida. Nós vemos também profetas, servos de Deus, que foram chamados, como o próprio Isaías, ele falou para o Senhor nosso Deus. Quando ele viu o Senhor, ele disse: Senhor, eu sou um homem de impuros lábios. Ninguém entende o pecado dele. Será que ele falava palavrões? Ele falava o quê? Mas ele disse: Deus, eu tenho um pecado. Então é isso que eu quero destacar. Que o servo de Deus, aquele que quer se aproximar de Deus, ele tem pecado. Ele tem a natureza pecaminosa. Mas ele quer buscar sempre o quê? Ele quer batalhar espiritual. Ele quer crescer na espiritual. É isso que quero que os irmãos entendam, que o pastor passa por isso também. Ele não é o santarrão, não. Mas ele tem que estar se colocando diante de Deus. E não cair no pecado. Não cair. A batalha espiritual, a primeira batalha espiritual de um pastor, ela é interna. Eu quero abrir aqui em Romanos capítulo 7, nós vamos estar destacando alguns fatores em que cada situação nós devemos entender que ela é bíblica. Romanos 7, 23. Romanos 7, 23 vai falar assim: mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Versículo 24: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? O que ele está dizendo aqui? O que Paulo está dizendo? Ele está dizendo que nele ainda habita o pecado, em que ele tem uma batalha, uma luta. E eu pergunto para você, você tem essa batalha? Ou você todos os dias, eu já me acordo santo, eu sou santo, e não, nós temos que trabalhar a santificação. É um progresso, é trabalharmos cada vez mais. Ninguém vai perder a vida eterna, mas vamos dizer que nós temos que trabalhar essa área espiritual, da santificação, batalharmos por amor a Deus, por amor àquilo que Ele fez por nós e que Ele está fazendo cada dia. Quando Ele nos acorda, nós temos que ser grato a Ele, ser grato a Deus por tudo que Ele tem nos feito, por tudo que Ele tem nos dado. Eu sei que é difícil, temos que ser piedosos, temos que ser nessa área de intimidade com Deus, temos que ser misericordioso. E não é uma área também que os pastores, os líderes de casa,
os servos, líderes, cada um dos homens, tem que trabalhar a intimidade com Deus e trabalhar o relacionamento com a sua esposa no casamento, tem que trabalhar o relacionamento com seus filhos, não pode deixar os filhos de lado, tem que buscar essa intimidade de amar, de cuidar, de proteger. Creio que é isso que nós vamos estar vendo também na palavra de Deus, o amor às pessoas que estão ao nosso redor e aquelas que não estão também, é isso que Deus pede. Deus pede isso. Nós temos então um grande fardo. Então, se o Senhor nosso Deus ele nos chama para esse trabalho, para essa tarefa tão árdua, que eu quero entender que Deus não deve ser desapontado. Se nós pensarmos bem em desapontar Deus, chutar o balde, como eu já ouvi pessoas dizer assim, não quero mais, não quero saber mais de ministério, não quero saber mais de esposa, não quero saber mais de filhos, é isso que eu vi. Eu presenciei pessoas que conheciam o Evangelho, servos de Deus, no entanto, que conhecia a Bíblia de Gênesis, de Apocalipse, de Gênesis e Apocalipse, mas fazia o quê? Mas não estava praticando, não estava sendo servo, e isso é triste. Então, não desaponte a Deus, não desaponte. Ele se entristece e você mais ainda, você vai perder sua família, você vai perder sua esposa, você vai perder seus filhos para o mundo, e a alma dessas pessoas é preciosa. A tua alma é preciosa, pastor, líder, homem de casa, sim, todos devemos estar buscando a Deus para não desapontarmos, para não entristecermos o Espírito Santo de Deus. Sabemos que podemos ficar fracos, nós devemos buscar. Existem algumas situações trágicas, sim, mas devemos buscar a Deus e orar para as pessoas que têm passado isso, porque é de cortar o coração quando nós olhamos aqui, ele desejoso de fazer algo, Paulo aqui ele deseja, né? Ele disse, eu quero fazer algo, mas o mal habita em mim, o mal está em mim, eu vejo nos meus membros o mal, está guerreando contra mim, esse é um mal, e ele quer dizer, eu quero fazer o bem, mas o mal está em mim, e esse é o que procede. Então eu entendo que este mal ele envolve os nossos pecados, ele é o pecado em nós, e nós temos que estar nos voltando a Deus, nos voltando sempre a Deus, na ação de graça. Deus, perdoa os meus pecados, as minhas ofensas, a quem eu tenho ofendido. Sim, é esse clamor que temos fazer a Deus. É entender que essa mentalidade de viver uma batalha espiritual, de viver a vitória no espiritual, ela é interna. Ela não é colocada lá fora, ela não é colocada lá fora de casa, não, ela é interna, é dentro do nosso coração. É eu e você, nós temos que nos colocar dentro da vontade de Deus. Então, vamos guerrear isso. Não vamos murmurar, não. Vamos buscar cada vez mais estar preocupado com a nossa luta espiritual. É entendendo a batalha espiritual, essa luta espiritual, é entendendo que nós vamos ser mais do que vencedores, mas em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos viver isso? Sim, vamos viver. É bater nessa tecla, dizer sim, vamos lutar, vamos nessa luta, sim. Muitas vezes é difícil reclinar a cabeça na cama para orar pela esposa, pelos filhos, pela própria vida, mas tente fazer isso pela sua própria vida. Certa vez um pastor colocou que foi visitar um homem já cristão de muitos anos, 70 e poucos anos, e ele chegando naquele hospital, sentou na cadeira e foi ali ouvir aquele homem, e ele falou, senhor, fulano de tal, o que você gostaria de pedir para Deus, com a idade que você tem, assim, o que você gostaria de pedir para Deus que Ele fizesse com você? E aquele homem, ele disse, pastor, eu gostaria que o senhor orasse por mim. Mas antes de pedir a oração, ele disse assim, ele começou a lagrimar, a chorar, pelo um pecado que ele não tinha conseguido vencer. Ele disse, pastor, olha por mim, porque eu não venci o pecado de roubo. E outra pessoa falou de pornografia. Ele não conseguiu vencer. Ele sempre caía naquela área. E um homem, possivelmente que já tinha vivido sua vida muitos anos, 70, 80 anos.
é de abalar o coração. Como eu já tive presenciando jovens também na droga, pedindo para que eu orasse por eles, para que a família deles, eles chegam chorando, pedindo ajuda, pedindo um escape, dizendo eu quero morar com o pastor, eu quero porque os vizinhos, a própria família, se não apoiar, não vai vencer. Aquela pessoa quer vencer, quer trabalhar, mas nós sabemos, irmãos, que é uma luta longa, o vício da droga, de fazer as coisas erradas. E Cristo, Ele está para entrar e fazer a mudança total. É emocionante quando nós vemos uma vida se entregando a Deus, dizendo, eu não quero mais viver essa vida do pecado, essa vida do pecado, de ser ladrão, de estar na prostituição, e nós vemos que Deus tem trabalhado nos corações. É algo que nós devemos compreender, de levarmos a não só cantar, a não só ler, mas sim, está trabalhando em nossas vidas. Toda a nossa vida deve ser vivida na graça de Deus. Como Paulo falou em Gálatas 2:20, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Essa vida que eu vivo agora, eu vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Então, que a graça de Deus possa afirmar os nossos passos. Podemos entender a batalha espiritual nisto daqui, nessas questões espirituais. Isto é algo profundamente espiritual, no sentido de nós vencermos. Queremos estar alegres, sim, fazendo a vontade de Deus. Fazendo a vontade de Deus. Fazemos a vontade de Deus é nós estarmos batalhando essa vida espiritual. E essa vida espiritual, nós temos que usar para vencermos, usarmos as armas espirituais. Essas armas espirituais é a Bíblia, a palavra de Deus. Então, quero ver aqui, 2 Coríntios, capítulo 10, 2 Coríntios 10, versículo 4. 2 Coríntios 10, versículo 4. Vai dizer assim, 10, 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas, anulando a nossa perspectiva de pecado. Ele vai anular. Então nós temos que lutar, como diz também João, contra o mundo, contra a carne, contra o pecado e contra o diabo também. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Agora, nosso eu é a situação que nós não podemos fugir. O nosso eu, o nosso ego, né? Então nós não podemos fugir. Como um pai preocupado com a batalha espiritual, ele na sua vida, o que ele vai fazer? Ele vai dizer, eu quero que meu filho me siga, eu quero que meu filho ele possa olhar para o avô dele e ele possa dizer, eu sei que meu avô, eu quero amar o Deus do meu avô, porque ele seguiu, meu avô seguiu e eu quero seguir o Deus do meu avô, o Deus do meu pai. Então, o homem espiritual, o homem que luta essa batalha espiritual, ele diz, eu quero viver as lutas espirituais. Então, ele lê a Bíblia com seu filho, com a sua filha, ele vai estar orando pela família, pela sua família, sim, ele vai fazer isso. Então, pense nisso, que a própria esposa também está ali para ajudar, ele está ali orando por ela. Então vamos orar, irmãos, uns pelos outros. Vamos estar orando por cada situação que preocupa. Nos preocupa sim para vivermos a vida espiritual até a volta de Cristo. Mais cedo do que nunca, quero que você pense no seu futuro. Se você tem vivido algumas coisas que estão de acordo, estão acontecendo com você ou já aconteceram, peça sabedoria a Deus e diz, eu quero viver para a honra e glória do Senhor Deus, eu quero viver para a honra e glória do Senhor nosso Deus, eu não sou mais aquela pessoa, mas sim agora Jesus me transformou e eu posso glorificar a Deus. Então faça isso para honrar a Deus, para amar a Deus, ser grato a Deus por tudo o que Ele fez na tua vida e Ele está fazendo. Então o impacto espiritual, a tua vida espiritual vai ser outra se você se dedicar aqui na palavra de Deus.
E você tem que estar disposto, sim, disposto a essa intensa exposição da tua vida no meio da tua família, que vai ser a perseguição da tua família, na rua, na igreja, em qualquer lugar que você esteja, você vai ter que ser um exemplo. Você vai ser um exemplo de Cristo, a vida a Cristo Jesus. É isso que Deus pede, é isso que foi os homens de Deus. Eles não ficaram temerosos. Eles disseram, se aconteça o que acontecer, estamos fazendo a vontade de Deus. Se quiser me matar, pode me matar, mas eu vou falar a verdade da palavra de Deus. A batalha espiritual, pensando, ela é contra, nós estamos vivendo os poderes invisíveis de Deus. Se nós voltarmos para a carne, não vamos ter nada. Romanos capítulo 6, versículo 12 vai dizer, não reine portanto o pecado, 11, 12, não reine portanto o pecado no vosso corpo mortal. Já Efésios capítulo 6, versículo 12, Efésios, quero ir ler esse versículo, esse texto vai dizer de um compromisso, de uma responsabilidade. Efésios 6, versículo 12. Porque a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Esse texto, então, está dizendo que nós temos que lutar contra as coisas, os poderes invisíveis, que nós não vemos. Então, alguém pode pensar em estar passando uma depressão horrível, e de fato pode passar, mas tem que se voltar para Deus. Se volte para Deus. Você pensa que você é forte? Não, ninguém é forte, mas é um compromisso com Deus. Eu quero que o Senhor possa me orientar. Peça ajuda. Se você já tem ouvido da palavra de Deus, as mensagens, que Deus o conforte, que Deus possa trabalhar na sua vida, porque Ele vai fazer isso. Ele pode sim te socorrer, primeiramente com a salvação. E você diz, eu quero viver a vida com Deus. Eu quero viver a vida com Deus. Eu quero que o Senhor me veja fazendo as coisas. Eu quero sim, porque Ele vê. Deus sabe, Deus vê. E Ele vai te dar sabedoria para viver a vida espiritual, a santificação e aniquilar o pecado, o eu, o ego. Você tem se portado sério diante de Deus, como ministro de Deus, como servo de Deus. Se você tem que se portado, amém. É isso o texto que vai dizer, que as nossas preocupações devem ser voltadas com as preocupações da nossa vida e da igreja, que é a igreja de Deus, e com o futuro. Nossa preocupação não é com o Estado, não é com o mundo de uma vida espiritual, não. A vida espiritual é nossa. Nós temos que orar por os nossos líderes, mas você e eu devemos estar orando pelas nossas vidas diante de Deus e orando sim pelos líderes. Não que o mundo vai melhorar, pastores santificados, sim. Deus nunca vai olhar para o mundo. O mundo é inimigo de Deus, as pessoas, mas Deus que ama os pecadores. É isso que nós temos que orar. Vamos fazer, irmãos, valer o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Não estamos sozinhos, estamos com Deus. Deus nunca quis que você vivesse sua vida sozinho. Ele quer lhe ajudar. Ele quer lhe ajudar. Cristo quer lhe ajudar. Então, desenvolva na sua vida, na congregação, se estimule nos outros irmãos, que os irmãos uns aos outros possam estar ajudando a nos estimularmos, a estarmos animados nas boas novas de evangelização e tudo mais que Deus possa fazer na tua vida. Então, nós precisamos rapidamente, desesperadamente, viver essa vida debaixo da graça de Deus, da santidade de Deus, da palavra de Deus, que Deus vem estar nos dando sabedoria cada vez mais para honrarmos e glorificarmos assim o Senhor nosso Deus. Então a batalha espiritual de um pastor, de um homem de casa, ele tem que lutar, é uma luta de fé. Quando acaba a fé, acaba tudo. Se ele não tiver fé, nós podemos dizer assim, estou começando uma trajetória de ler a Bíblia. Se você se desanimar, não, eu cheguei em números, só tem números, só tem nomes, eu não vou não. Aí então, você vai começar a acabar ali aquele ânimo, não. Você tem que estar ali, ser persistente, eu vou conseguir, faça isso para honrar a Deus, para glorificar a Deus e honrar a sua família. Eles vão entender que você está sendo persistente naquilo que Deus quer. Então, aquilo que se aproxima de Deus, que te aproxima de Deus, abraça. Aquilo que te leva para longe de Deus, rejeite. Diga não para aquilo que te leva para o mal. Algumas pessoas acham que alguns líderes, eles enfrentam algumas incredulidades. Sim,
vamos pensar nisso como? Vamos pensar no texto de... quero voltar ao texto de Atos capítulo 20. O apóstolo Paulo parece que está se despedindo, mas ele vai ter um respaldo aqui, que ele vai dizer, olha, eu tenho pregado o evangelho, eu tenho vivido o evangelho. O versículo 25 vai dizer, cujo passei por vocês, o tempo que eu passei com vocês, estava pregando o reino de Deus, e vocês não vão mais ver o meu rosto. Então ele está fazendo a obra de um pregador, um pastor, e ele diz no versículo 20, ele disse, eu vos protesto, no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos vocês, porque eu anunciei o evangelho. É isso que ele diz no versículo 27, porque jamais deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus, todos os desígnios de Deus. A palavra de Deus ele falou. Quero pensar que quando Paulo então foi chamado em Atos capítulo 9, o pastor que é chamado para efetuar o trabalho de Deus, não é ele que quer. Eu quis ser pastor. Não, Deus é quem chama. O brilho que um pastor tem, que um missionário tem, é Deus quem dá, porque ele foi chamado por Deus. Cada um dos servos de Deus, você pai, você é chamado por Deus, sim, colocado por Deus. Esse trabalho é um trabalho de Deus. Então nós precisamos entender, como Pedro também falou lá em 1 Pedro capítulo 5, versículo de 1 a 3, ali vai falar que ali também ele era um presbítero. E ele também trabalhou ali para honrar a Deus, para glorificar a Deus, pastores fazendo a vontade do próprio Deus. Não por força, nem por violência, mas humildemente. Então uma das coisas bizarras que estão acontecendo no mundo é que muitos líderes estão pensando que são os donos da igreja. É eles quem decidem. Então o mundo hoje está ali cheio de igrejas independentes, né? Multidões de igrejas que estão dizendo quem começa uma igreja é Deus ou é o homem? Se começar pelo homem, então vai estar acontecendo ali o quê? A igreja do homem, a igreja que vão estar pregando o que eles querem, que igrejas hoje não estão pregando o pecado, não estão pregando a vida de santificação, não é para pregar sobre o pecado, mas vão se pregar ali naquela igreja, que se diz igreja, mas é o liberalismo, é tudo que é contra a palavra de Deus. Não existe condenação, porque na palavra de Deus existe a condenação, existem as consequências pelo pecado, e nós entendemos isso muito bem. Nós entendemos que a razão de nós sermos chamados do lamaçal de pecado é para nós vivermos uma vida que glorifique a Deus, que seja chamados a fazer a vontade de Deus, não a nossa vontade, porque Ele quer isso, Ele nos chamou para isso, quando Ele fez com Paulo. Quem era Paulo? Era contra o Evangelho. Paulo era contra o Evangelho. Então é uma das nossas responsabilidades, é estarmos vivendo para honrar a Deus, não sermos independentes, temos que estar uns com os outros respondendo aqui a palavra de Deus. Não há poder externo, no sentido de o pastor está buscando, o pastor tem que buscar a intimidade com Deus, na palavra de Deus. Existem grupos superiores que estão buscando ali mais e mais serem notados, mas a batalha espiritual, ela é chamada para um bom combate. Um bom combate. E esse bom combate não é de um grupo, como diz o texto bíblico lá de 1 Timóteo 1, versículo 18. Paulo falando a Timóteo ali de uma responsabilidade tamanha, dizendo que ele não era para estar se envolvendo, não era para estar, ele tinha que estar agora trabalhando o que ele determinou, o que ele foi colocado para isso. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 18. Vai dizer assim: um bom combate. Este é o dever de que te encarrego. Paulo está falando a Timóteo que ele diz: Timóteo, tu estás encarregado desse dever, dessa obrigação. Meu filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente fostes objeto,
combatendo, formando combate, firmando nelas o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, viveram e naufragaram na fé. Vieram a naufragar na fé. Eles viveram para o mundo, eles não viveram para Deus. Eles não estavam vivendo para Deus. Então pense bem, que tipo de ambiente o pastor deve estar buscando? Ou como sabemos que tem igrejas que, eu não gosto mais brigou com um irmãozinho e agora vão fazer uma igreja, 3 ou 4 pessoas, 5 vão fazer uma igreja. Que igreja é essa? Uma igreja da separação, é uma igreja independente. Deus não quer isso. Líderes maduros estão ali, vão se perdoar, vão estar orando, vão buscar a palavra de Deus cada vez mais. Isso é importante, sim, viver a palavra de Deus. Você tem buscado a palavra de Deus, como é dito na palavra de Deus, que nós temos que estar disposto a perdoar, a amar e não desprezar. Que cada um possa não fazer desdém, não dizer, mas lute a vida com Deus, lute essa batalha espiritual. O que se busca em um pastor, então? Devemos buscar em um pastor aquele pastor que busca viver a vida espiritual, que está lutando com a sua família, que está trabalhando na igreja, que está ali fundamentado na palavra de Deus. Essa fidelidade, essa mentalidade, sim, ela deve ser vista. E cada um dos seus servos, dos membros, deve estar buscando o mesmo caminho, esperançoso da volta de Cristo, de uma igreja que está buscando ali pregar e viver a palavra de Deus. Essa batalha espiritual é o que Deus quer, é o caminho esperado. Que tipo de servo de Deus você tem sido? Que tipo de pastor você tem sido? Que tipo de líder você tem sido? Será que tem líderes que são parasitas? Será que tem líderes que só querem então tirar a lã das ovelhas? Só querem, as opções só venha a nós e vosso reino nada? Que pensemos, qual a igreja que você vai escolher para servir a Deus? Qual a igreja que você está servindo a Deus? Creio eu que você precisa examinar, você precisa voltar a perguntar para si mesmo, qual a igreja que você está servindo? Você serve ao pastor ou você serve a Deus? Servir a Deus é você servir a tua família, servir aquele pastor que prega a palavra de Deus. Esse é o aspecto de um pastor que é chamado por Deus, é que ele está pregando a palavra de Deus, ele está vivendo a palavra de Deus. Ele não vai brilhar sozinho, ele brilha com a igreja. Ele enfrenta assim, ele envelhece com a igreja. Ele teme a Deus com a igreja, com os servos de Deus. E ele é chamado, aqueles servos mais de cabelos brancos, eles são chamados de anciãos, presbíteros, bispos. E o pastor é aquele que cuida. Esses homens, anciãos, presbíteros e bispos, são os aconselhadores. Mas os servos de Deus, pastores, é aqueles que estão ali mastigando a palavra e passando a palavra aos demais servos. Isto se refere, sim, a um termo que glorifica a Deus. E esta confirmação, ela vem para nós estarmos cada vez mais trabalhando para o Senhor, para vivermos para o Senhor. Isso é o que é o nível de nós estarmos trabalhando para o Senhor. Um texto bíblico, na verificação de presbíteros e bispo, para a mesma pessoa, está lá em Tito 1, versículo 5 e Tito 1, 7, que tem a mesma procedência, isto é, tem o mesmo caráter no grego. E essas palavras também, elas são usadas somente no gênero masculino, e isso é importante para que seja notado. Por quê? Porque atualmente temos presenciado que algumas denominações têm buscado treinado mulheres para serem ministras, serem pastoras. Então, o que é aceitável em algumas denominações, cargos, isso, aquilo, outro. E aí? O que a Bíblia diz sobre isso? Existe hoje tal desprezo com a palavra de Deus, com a Bíblia. Infelizmente, essas características, essas situações têm acontecido. E isso causa tristeza diante de Deus, será? O que Pedro diz? Jesus chamou quantas mulheres para estar com eles? Participe da palavra de Deus. Isto é o que Deus quer. Vamos voltar para Atos, para a conclusão. Atos capítulo 20. Nós participarmos do
da honra que Deus nos pede, nós trabalharmos para honrarmos a Deus, evangelizando, pregando, nós devemos nos lembrar que Ele, sim, Atos capítulo 20. A palavra do Senhor nosso Deus, ela diz que nós temos que, primeiramente, atendei por vós. Quero parar aqui no sentido de que, o que é atendei por vós? Atender primeiramente a si mesmo. Nós temos que estar primeiramente cuidando de nós mesmos. E depois, sim, por todo o rebanho. Primeiramente o pastor se prepara, lendo, orando, como diz Atos capítulo 6. O pastor, ele se alimenta e ele vai alimentar o rebanho de Deus, qual o Espírito Santo o constituiu. Ele é chamado pelo Espírito Santo de Deus e foi constituído ali bispo, e para pastorear, para alimentar. Pastorear é alimentar, é cuidar, é proteger. 3 verbos aqui podemos destacar: alimentar, proteger, cuidar, ser cuidadoso. Então, que está entre vós. O versículo 28, ele diz: a igreja, pastoreados é a igreja de Deus, não é do pastor, é de Deus. Então, este é um mandamento. Isto é o que os pastores devem fazer. Eu não sei quantos pastores estão alimentando, mas devem alimentar. Se não somos chamados para cultivar um relacionamento com Deus e revolucionar a vizinhança, as nossas casas, então, e aí? Estamos fazendo o quê? Então, vamos buscar, irmãos. Os pastores são chamados para não redimir ninguém. Pastor não redime ninguém, mas pastor busca a Deus. Pastor está ali para clamar a Deus, para dizer assim: eu fui redimido por Deus, eu sou salvo por Deus, somos eleitos por Deus e somos do rebanho de Deus para fazer a vontade de Deus. Que Deus venha estar cada vez mais nos dando sabedoria para esse fim, para cuidar do rebanho de Deus e termos essa responsabilidade. Em Hebreus capítulo 13, versículos 17, vai dizer que nós temos essa responsabilidade de fazermos com amor. Seremos responsáveis tomando conta do rebanho de Deus e prestar conta também do rebanho de Deus. Então, eu peço que os irmãos orem por o Espírito Santo de Deus, está dando sabedoria a cada membro e preparando cada membro para o treinamento de dizer: eu quero ser um servo de Deus na igreja, um servo de Deus, ajudando o pastor, sim, e o pastor, ele foi chamado para isso, para alimentar, para cuidar, para proteger, para abençoar, sim, a tarefa que Deus tem nos chamado, pastor e ovelha, um rebanho que Deus ama e protege e quer. Então, você tem feito isso, meu irmão, minha irmã, amigos? Façam isso. O sumo pastor, ele vai te dar coroa de glórias, uma coroa maravilhosa. O que você está pensando, lembrando? Que líder você tem sido? Deus quer que você seja um líder vencendo você mesmo, vencendo o ego. Lembre-se disso, você precisa vencer o mal. E isso vai cada vez mais aumentar a tua intimidade com Deus, a tua responsabilidade com Deus e com o povo também, com a tua esposa, com a tua igreja, com a tua própria vida. É a primeira responsabilidade do pastor, é cuidar da sua vida. Como é que ele vai cuidar de alguém se ele não cuida dele? Como diz, quando você está em um avião, a primeira pessoa que você deve colocar a máscara de sobrevivência é a tua. Se tu colocar no teu amigo, tu vai, e se você não conseguir, vai morrer os dois. Então, primeiro é a tua. Cuida de ti mesmo. 1 Timóteo 4,16 diz: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, cuidado da palavra de Deus. Grande é este mistério da palavra de Deus, de estarmos buscando a pureza, a santidade e vivermos para a honra e glória do Senhor nosso Deus. Somos chamados para isso. Que Deus nos abençoe. Vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado pela Tua bondade, pelas Tuas misericórdias, Deus, ó Pai. Venha, ó Pai, estar cuidando, ó Deus, dessa Tua palavra, que alcance os corações. Sabemos, ó Deus, que a Tua palavra diz que nós temos que estar cuidando, protegendo, alimentando, e que os Teus servos, ó Pai, estejam se colocando também, ó Pai, nesse pensamento de que vão surgir, como diz nos textos, nos versículos adiante, de que vão surgir pessoas que querem o mal, querem destruir a igreja, querem destruí-los, Pai, mas sabemos que vão surgir pessoas para a destruição, para a negação, mas sabemos, ó Pai, que Teu Santo Espírito, ó Pai, que o Teu poder, ó Pai, venha estar, Deus, ó Pai, operando nas vidas. Sabemos, ó Pai, que a Tua igreja, ó Pai, está,
ó Deus, ó Pai, orando, participando, ó Deus, para honrar, para glorificar o Teu santo nome. Deus amado, nos abençoa, Deus Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro agradecido. Amém, Senhor. Quero pedir aos amados irmãos que continuem então orando pela igreja, orando pela o término da troca do telhado, tá bom? Deus abençoe os amados. Vamos cantar mais um hino, é o 20 do hino de louvor, Deus é bom, meu Deus é bom. Onde encontro forças para as provas que me dás, começar alegre em meio à dor, em angústia de alma, como posso eu cantar, como achar-te paz na cruz, Senhor? Embora sem compreender, eu hei de confiar, e do caminho que traçaste não vou me afastar, buscando teu conselho, tu me deste direção, em todo tempo e lugar, meu Deus é bom. Como ofereces teu perdão ao pecador, onde encontrarei a proteção? Há alguma cura para o meu interior, quando silencias na oração? Embora sem compreender, eu hei de confiar, e do caminho que traçastes não vou me afastar, buscando teu conselho, tu me deste direção, em todo tempo e lugar, meu Deus é bom. Vamos ter o pós-lúdio agora.